E aí, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo módulo desse nosso curso de resolução de questões abertas para a segunda etapa da OAB de trabalho. Gente, nós separamos esse nosso curso por temas, não foi isso? E é importante que a gente vá marcando a CLT de acordo com o tema. Por exemplo, jornada nós estamos marcando de azul e agora nesse tema que é salário e remuneração, nós vamos precisar de 2 marca-textos para marcar a nossa CLT. O marca-texto de cor rosa e o marca-texto de cor verde. Nós vamos marcar o que tiver natureza salarial ou remuneratória de cor rosa e nós vamos marcar o que não tem natureza salarial de cor verde, tá bom? E aí nós vamos montando a nossa CLT. Isa, posso usar marca-texto? Eu vi num site que não pode usar marca-texto na OAB. Pode, sim. O que o edital da OAB, da FGV, determina é que a gente não pode utilizar marca-textos como estruturação de peça. E não é o que a gente está fazendo. Nós não estamos estruturando peça, a gente está aqui delimitando temas através das cores. Vamos, nesse nosso módulo, que é de salário e remuneração, marcar de rosa o que for natureza salarial e remuneratória e marcar de verde o que não tiver natureza salarial. Isso é importante porque o que vai estar de rosa na sua CLT quer dizer que gera reflexos. Porque o que tem natureza salarial, o que tem natureza remuneratória, gera reflexos. Então, sabe quando você fica na dúvida? Até na peça mesmo, se ao final você vai pedir os reflexos, tudo que tiver na sua CLT de rosa é porque você tem que pedir reflexos, tá bom? O que tiver de verde não tem natureza salarial. Não vamos demorar mais, vamos para a nossa primeira questão aberta de salário e remuneração, vem comigo. Pepe Legal trabalha como garçom no restaurante Rei do Mexido, das 18 à meia-noite e 15, gozando de 15 minutos de intervalo intra-jornada. Sua remuneração é mista, auferindo um valor fixo de um salário mínimo e um valor variável a título de gorjeta que corresponde aos 10% cobrado na nota de serviço. O empregador destinava 5% aos empregados, sendo os outros direcionados à reforma da cozinha e manutenção geral do estabelecimento. Diante dessa situação, responda. Letra A. Qual a natureza jurídica da gorjeta? Letra B. As gorjetas pagas pelo empregador têm repercussão sobre o adicional noturno? Letra C. A conduta de dividir o percentual pago a título de gorjeta entre os garçons e o empregador para a reforma do estabelecimento está correta? Fundamente. Gente, vem aqui, olha. Essa questão está falando sobre gorjeta. Sempre que a gente for resolver uma questão, o primeiro passo que a gente tem que tomar é de definir qual que é o tema da questão. Por quê? Porque isso é importante para eu procurar no meu índice remissivo, não é isso? Fica claro para vocês que a questão está falando sobre gorjeta. Então, esse nosso curso, gente, tem que estar com a CLT. Dá uma pausa no vídeo, pega a sua CLT, abre no índice remissivo que está lá no final e procura na palavra gorjeta. Vamos ver as remissões que a gente tem que fazer nessa questão. Vamos lá para o slide para a gente ver. Olha, nessa questão, nós vamos procurar no índice remissivo a palavra gorjeta ou a palavra garçom. Dá uma olhada aí na sua CLT, o que você encontra. Ah, Isa, tem os dois, tem os dois? Então, faz a marcação nas duas palavras. Por quê? Você não sabe lá na hora do nervosismo se você vai procurar a palavra certa, não é isso? Então, coloca, se tiver gorjeta, coloca, se tiver garçom, também coloca. E você vai fazer essas remissões que estão aparecendo aí para você, tá bom? E aí, gente, eu vou explicar agora para vocês essa questão da gorjeta, que é muito tranquila. Olha aqui. Quando um garçom, gente, ele recebe gorjeta, a primeira coisa que a gente entender é o que é considerado gorjeta para os fins da legislação. Gorjeta é aquela espontaneamente fornecida pelo cliente
bem como aquela da nota de serviço. Então, presta atenção. Eu considero gorjeta aquela que o cliente dá espontaneamente. Por exemplo, quando você vai num bar que você gosta e esse bar não cobra 10%, ou até cobra, mas você quer dar um valor a mais para aquele garçom bacana que dá aquele chorinho na sua dose. Gente, quando você dá a gorjeta espontaneamente para aquele garçom, que não é cobrada na nota de serviço, ou você deu a mais porque ele é um garçom top e você gosta que ele fique te servindo o tempo todo, essa gorjeta que você está dando, ela está sendo oferecida espontaneamente. O que a legislação fala é o seguinte: essa gorjeta que é espontaneamente dada por você para o garçom, ela tem natureza remuneratória. Gente, o que acontece? Nós vamos ver o artigo 457 da CLT daqui a pouco, e ele vai falar o seguinte: a gorjeta, ela integra a remuneração. Vocês já devem ter visto em apostila ou em algumas aulas, quando alguém fala assim, que remuneração é igual a salário mais gorjeta. Vocês já não viram isso? Olha, e aí fica muito claro, gente, se eu estou falando que remuneração é salário mais gorjeta, vocês não concordam comigo que gorjeta não é salário? Porque se remuneração é salário mais gorjeta, eles não são a mesma coisa. Salário é uma coisa, gorjeta é outra. Então, as gorjetas, elas têm natureza remuneratória. E essa pergunta, ela cai muito na OAB, perguntando a natureza jurídica de determinada parcela. E quando a OAB te perguntar qual a natureza jurídica de determinada parcela, você tem que responder se ela é salarial, se ela é remuneratória ou se ela é indenizatória. Se a pergunta da OAB for qual é a natureza jurídica de determinado instituto, você pode dar 3 respostas. Ela é salarial, ou ela é remuneratória, ou ela é indenizatória. Ótimo, Isa, porque você falou que tudo que é salarial e remuneratório nós vamos grifar de rosa, ok. E o que não é salarial, que você responderia que não é salarial, que é indenizatória, nós vamos grifar de verde, ok? Mas salário e remuneração nós vamos grifar da mesma cor. Como que eu vou saber, gente? Coloca na cabeça de vocês o seguinte: na CLT, a única parcela que tem natureza remuneratória é gorjeta. Na CLT, a única parcela remuneratória que tem é a gorjeta. E aí, porque nós temos que entender que remuneração é salário mais gorjeta. Então, gorjeta não pode ser salário, tá bom? Mas vamos entender o porquê disso. Por que que gorjeta é remuneratória e o resto que você vai ensinar para a gente é salarial? Simples, porque salário, gente, tem que ser pago diretamente pelo empregador. Quando eu te pergunto se uma coisa é salário, você automaticamente na sua cabeça pensa assim: é paga direto pelo empregador? Porque salário tem que ser pago direto pelo empregador. E a gorjeta, gente, é paga direto pelo empregador ou é dada pelo cliente? É dada por você que gosta daquele garçom? É dada por terceiro, gente. Se a gorjeta ela é dada por terceiro, não tem como ela ser salário, porque salário necessariamente tem que ser pago diretamente pelo empregador. Então, fica claro isso para vocês? A gorjeta ela tem natureza remuneratória e ela não tem natureza salarial, porque ela não é paga diretamente pelo empregador, ela é paga por terceiro. E aí, nós temos que saber que a gorjeta é tanto aquela espontaneamente fornecida pelo cliente, por você que gosta daquele garçom, ou então eu também considero gorjeta aquela da nota de serviço, aquela quando você vai no barzinho, no restaurante, e vem na sua nota, não vem lá o valor da conta mais os 10%? Esse 10% cobrado na nota de serviço também é considerado gorjeta. Tá bom, gente? E aí, então eu quero que vocês tenham 3 pontos bem claros na cabeça de vocês. Gorjeta tem natureza remuneratória.
porque não pode ser considerada como salário, porque não é pago diretamente pelo empregador, é pago por terceiro. 2. Gorjeta, gente, é tanto aquela fornecida espontaneamente pelo cliente, você quer dar uma gorjeta mesmo o estabelecimento não cobrando, ou está na nota de serviço, vai ser aquela gorjeta que é espontaneamente dada pelo cliente, é gorjeta, mas também é gorjeta aquela da nota de serviço, aquela que vem na nota de serviço. E terceira coisa que eu quero que vocês fiquem bem claro na cabeça de vocês e eu quero que vocês entendam. Gente, a gorjeta, ela gera reflexos ou não gera reflexos? E aí, a gente vai ter uma diferenciação pelo fato dela ser remuneratória, ela não gera reflexos em tudo. Mas ela gera reflexo sim, só que eu não preciso gravar, porque isso vem expressamente na súmula 354 do TST. Então, gente, eu tenho que entender que a gorjeta, ela é uma contraprestação, ela é um pagamento pelo trabalho do trabalhador, do garçom. Então, aquele valor dado a título de gorjeta, tanto a espontaneamente dada pelo cliente, quanto a da nota de serviço, ela serve para remunerar o trabalho do garçom. E aí, vamos refletir comigo, gente. Será que o empregador poderia pegar uma parte dessa gorjeta para ele? Olha, você está lá no bar, no restaurante que você gosta, você está dando a gorjeta para o garçom, você está dando essa gorjeta pelo serviço de quem? Pelo serviço do garçom. Então, essa gorjeta, gente, em hipótese nenhuma, ela pode ser retida pelo empregador. Nenhum pedacinho dessa gorjeta pode ser retida pelo empregador sob nenhum fundamento, tá bom? E aí, gente, vamos olhar uns fundamentos legais aqui que vocês já fizeram a remissão no índice remissivo para vocês verem como a gente não decora, a gente entende aqui e a gente acha toda a resposta no índice remissivo e na legislação, porque o OAB é legislação, tá, gente? Tá tudo lá dentro da nossa CLT. Confia em mim, vamos tranquilo, porque você vai achar todas as respostas, tá bom? Vamos comigo lá no artigo 457 para a gente ver. Olha, compreende-se na remuneração. Então, o artigo fala expressamente que gorjeta é remuneração. Para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador. Tá vendo que o artigo fala que o salário é pago diretamente pelo empregador? E aí ele traz que as gorjetas são pagas como contraprestação do serviço. Então, o artigo 457, ele fala expressamente que a remuneração... Olha lá, gente, o artigo fala isso, circula. Vamos grifar de rosa esse nosso artigo, porque a gente sabe que gera reflexos. Ele fala expressamente que a remuneração é salário, mas a remuneração também é composta de gorjeta. E aí o parágrafo 3º fala que considera-se gorjeta não só a importância dada espontaneamente pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente como adicional nas contas a qualquer título e destinada à distribuição aos empregados. Gente, o parágrafo 3º, ele está falando expressamente o que a gente considera como gorjeta, que a gente viu que é espontaneamente fornecida, mas também é da nota de serviço e fala que a gorjeta é destinada à distribuição aos empregados. Então, gente, será que o empregador ele pode pegar para ele alguma parte dessa gorjeta? Não pode, e a legislação é bem clara, eu não preciso decorar, eu entendo e a resposta está na legislação. E olha essa súmula 354, gente, as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, essa súmula 354
Vamos voltar aqui, gente. Essa súmula 354, ela traz as parcelas em que as gorjetas não vão gerar reflexos. E eu não preciso decorar, gente. É só eu marcar. Fui no meu índice emissivo, fui na palavra gorjeta, fui na palavra garçom, coloquei todos os artigos que são importantes, porque é isso que vai cair na sua prova. E você não precisa decorar, você precisa entender, marcar seu índice emissivo e ter a confiança em mim de que você vai encontrar a resposta no dia da prova, tá ok? Gente, então não ficou simples essa nossa questão. Vamos voltar lá para a nossa questão para a gente responder. Olha lá, gente. Qual a natureza jurídica da gorjeta? A natureza jurídica da gorjeta, nós falamos que é qual? Remuneratória. A gorjeta tem natureza de remuneração. Por quê? Porque remuneração é igual a salário mais gorjeta. Então, salário e gorjeta não são a mesma coisa, porque salário é pago diretamente pelo empregador, gorjeta é paga por terceiro. Então, nossa letra A fica bem tranquila. Vamos para a letra B de novo? Olha lá, gente, a letra B. As gorjetas pagas pelo empregador têm repercussão sobre o adicional noturno? Fica muito fácil, porque é só... Eu já não li a súmula 354, gente. E a súmula 354, ela não fala que as gorjetas não gerem reflexo, não tem repercussão no adicional noturno? Então, a súmula 354 responde perfeitamente a nossa letra B. E vamos na letra C de novo, gente, aí no slide comigo. A conduta de dividir o percentual pago a título de gorjeta entre os garçons e o empregador para a reforma do estabelecimento está correta? Fundamente. Olha, nós falamos, gente, a gorjeta, e o artigo está falando para a gente não precisa decorar. A gorjeta, ela é uma contraprestação pelo serviço prestado. A gorjeta, ela é distribuída aos empregados. O empregador não pode reter nenhum pouquinho para ele. E eu quero que fique claro para vocês o seguinte: se na prova de vocês vier que o empregador, ele divide o percentual entre os empregados, isso é legal, tá, gente? O que não pode é eu, empregador, reter nenhum porcentinho dessa gorjeta para mim. Seja para arrumar o estabelecimento, seja para trazer benefícios aos meus empregados. Gente, a gorjeta, ela é uma contraprestação pelo serviço prestado. A gorjeta, ela tem que ser distribuída aos empregados. Tá bom? Então, a conduta do empregador em pegar uma parte dessa gorjeta, a gente viu que está equivocada, está errada. Pausa o vídeo, escreve essa resposta aí e olha que a gente vai vir agora com os quesitos. O que a FGV consideraria na sua resposta como correta? Vamos lá, gente, para os quesitos. Acompanha comigo. A letra A, você responderia que a gorjeta é remuneração. Traria o artigo 457, caput, súmula 354. Na letra B, não há repercussão de gorjeta sobre o adicional noturno e venho com a súmula 354. E na letra C, está errada, já que as gorjetas são uma contraprestação pelo serviço prestado, não podendo ser retida pelo empregador. Muito simples, gente. Você acertou essa questão, gente? É importante acompanhar esse nosso curso pausando, redigindo e conferindo o quesito se você acertaria, porque aí você vai pegando o jeito da FGV, porque não adianta você responder certo se a sua resposta não está compatível com o espelho da FGV, tá bom? Então, e no final, gente, vocês vão ver que no final desse curso a gente tem simulado, tá? E aí você vai poder redigir para eu verificar se está correta a sua resposta, tá bom? Mas mesmo assim, toda questão que a gente for fazendo aqui, é importante que você redija. Gente, é cansativiza, morro de preguiça, prefiro ficar te escutando, falando. Mas confie em mim. É importante redigir para a segunda etapa da OAB de trabalho. Não adianta ficar só me escutando. Tem que redigir, tem que ver se o quesito bateu. Se não bateu, começar a ficar atento em quais estão sendo seus erros. E, gente,
A metodologia de resolver questão aberta, ela sempre tem que ser assim, você responde a questão, traz o fundamento legal e aí, gente, adequa ao caso concreto. Isso é muito importante porque às vezes vocês colocam as fundamentações, mas não fazem o link. A questão está perguntando de acordo com o caso concreto em determinadas situações. Então, responda, gente. É igual pré-primário mesmo. Lembra que quando a gente estudava no colégio, a professora mandava repetir a pergunta na hora da resposta? Isso, para a FGV, gente, é o que vai ser mais importante, sabe por quê? Às vezes você responde correto e não pontua, mas aqui não vai acontecer isso com a gente, tá? Responde a pergunta, traz a fundamentação legal e faz o link. Eu quero ver a resposta de vocês nos nossos simulados no final de todo o bloco aqui, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão para a gente não perder tempo. Questão 2. Jamal exerce função de vendedor para a empresa Cigarritos Limitada em Belo Horizonte. Após anos de carreira na companhia, foi promovido para a função diretor de vendas da Regional de Pernambuco, um alto cargo e de confiança, tendo ele sido transferido. Foi-lhe concedido um apartamento em Recife, para onde se mudou com toda a sua família, além de um novo veículo da empresa, agora com GPS para facilitar seu deslocamento aos distribuidores na nova cidade. Assim como passou a receber mensalmente 12 caixas de cigarro fabricados pela companhia. Após 6 anos no cargo de diretor de vendas da Regional de Pernambuco, fora dispensado e motivadamente ingressou com a ação contra a empresa pleiteando seus direitos trabalhistas. Em sua reclamação trabalhista, Jamal pleiteou adicional de transferência, horas extras e salário-utilidade sobre as parcelas concedidas em natura, carro, apartamento e cigarros. Gente, essa questão, ela tá uma questão bem longa, não é isso? E aí, quando a gente tem essas questões longas, gente, o primeiro passo que a gente toma, lembra que é sempre definir qual é o tema que está sendo tratado na questão? E nessa questão, nós temos aqui, falando de adicional de transferência que foi feita pelo empregado, e a gente também tem falando a questão do salário in natura, porque ele falou na própria questão que concederam um salário in natura, cigarro, carro e habitação. Então, são 2 temas diferentes, transferência, e nós temos também salário in natura ou salário utilidade. Vamos olhar aí quais foram as perguntas desse caso narrado. Letra A. Funcionário que exerce cargo de confiança na empresa tem direito ao adicional de transferência? Letra B. No caso de Jamal, o pedido de adicional de transferência é correto? Letra C. O pedido de salário in natura deve proceder? Fundamente. Gente, então vamos falar um pouco aqui sobre essas 2 temáticas que apareceram aí na nossa questão. Muito simples, gente. Quando eu falo de adicional de transferência, nós temos que ter na nossa cabeça, e o adicional de transferência está lá no artigo 469 da CLT, nós temos que ter na nossa cabeça que para o empregado ter direito ao adicional de transferência tem que ter 2 requisitos cumulativos. Então, eu tenho que ter a transferência provisória, mais requisitos cumulativos, a mudança de domicílio. Gente, e isso eu sempre falo com vocês e bato nessa tecla, porque são 2 requisitos cumulativos. Não pode existir só um, tem que existir os 2. Então, para um empregado ter direito ao adicional de transferência, gente, ele tem que ter sido transferido de forma provisória e ele tem que ter mudado de domicílio. E aí, quando eu falo mudança de domicílio, é imprescindível que a gente tenha em mente aqui a súmula 6, inciso 10, para a definição de o que seria essa mudança de domicílio. Quando eu falo mudança de domicílio para fins de adicional de transferência,
para ele ter direito ao adicional de transferência, ele tem que mudar de cidade e não pode ser para uma cidade da mesma região metropolitana. Vamos raciocinar aqui comigo? Olha aqui. No nosso exemplo, falou Belo Horizonte, que ele estava em Belo Horizonte. Para ele ter direito ao adicional de transferência, ele tem que sair de Belo Horizonte de forma provisória, primeiro requisito. E ele tem que sair de Belo Horizonte para uma cidade que não seja da mesma região metropolitana. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de Belo Horizonte, mas quem não mora em Belo Horizonte vai entender. Aqui nós temos a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, que tem a cidade de Betim e de Contagem. E aí, na cidade de vocês, com certeza, também tem a região metropolitana, não é isso? A questão é a seguinte: se o empregado ele for transferido de BH para Betim ou de BH para Contagem, mesmo que de forma provisória, ele não tem direito ao adicional de transferência. Porque para ter direito ao adicional de transferência são dois requisitos cumulativos. Eu tenho que ser provisória a transferência e tem que acarretar a mudança de domicílio. E a súmula 6, inciso 10. E aí, às vezes, vocês falam assim, Isa, mas essa súmula 6, inciso 10 é da equiparação salarial. Sim, só que ela é aplicada por analogia, nesse caso, ao adicional de transferência, tá ok? Para efeitos de conceito de mudança de domicílio. Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês e que a FGV costuma causar uma confusão quanto a isso, gente, é que os requisitos só são esses dois. Então, a questão falar que o empregado tem um cargo de confiança, a questão falar que ele foi transferido por causa desse cargo de confiança, a questão trazer para vocês que não existia necessidade de serviço. Gente, a questão pode trazer milhões de informações. Quando eu pergunto para você se um empregado tem direito ao adicional de transferência ou não, e isso já caiu várias vezes na primeira etapa da OAB, eu quero que vocês parem e pensem em dois requisitos. Não são 3, não são 4, são 2. Para o cara ter direito ao adicional de transferência, ele tem que ter sido transferido de forma provisória e ele tem que ter sido transferido para uma cidade, ele tem que ter a mudança de domicílio. E a gente entendeu que a mudança de domicílio é mudar de cidade, mas mudar de cidade não pode ter sido para uma cidade da mesma região metropolitana. Isso ficou claro? Se tem os dois requisitos, ele tem direito ao adicional de transferência, ok? Quando eu falo da necessidade de serviço, gente, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês, mas vocês têm claro na cabeça que eu não falei em momento nenhum que para o empregado ter direito ao adicional de transferência tem que ter necessidade de serviço. Eu não falei isso, tá bom? Mas nós vamos ver daqui a pouco isso que eu vou explicar direitinho. Fechamos aqui os requisitos que tem que existir para o cara ter direito ao adicional de transferência, tá ok? E aí, nós temos uma segunda temática dentro dessa nossa questão, que é em relação ao salário in natura e ao salário utilidade, tá? E aí, gente, antes de eu entrar nessa segunda temática, vamos abrir o nosso CLT no índice remissivo e vamos marcar os artigos importantes? Olha aí no nosso slide. Onde que eu vou procurar no índice remissivo? Nós falamos que essa questão tem duas temáticas. Tem adicional de transferência e tem salário in natura ou salário utilidade, que são sinônimos. Você vai procurar as duas palavras para mim no seu índice remissivo e vai fazer para mim a remissão desses artigos que estão aí no nosso slide. Pausa o vídeo, faz a remissão, lembrando que nós estamos grifando esse tema da cor rosa. Por quê? Porque nós estamos falando de parcelas de natureza salarial ou de natureza remuneratória. Vai grifar de rosa, vai ler direitinho esses artigos. E aí, gente, marcou isso aí no seu índice emissivo, eu vou voltar no próximo bloco explicando para vocês a segunda temática da nossa questão, que é o salário utilidade, tá bom? Te vejo no próximo bloco.